não retornou tudo. Ok, quando eu estudei tinha uma admissão. Então, vocês sabem onde vocês estão, mais ou menos, a professora apontou. Não. É um arquivo aqui. Um arquivo histórico. Então, o que a gente arquiva aqui? História. Mas como que a história fica guardada? Um documento. Quem tem álbum de quando vocês nasceram? Mamãe fez álbum de vocês? Tirou foto, tá no albinho mesmo? Então, esse albinho é o teu arquivo. Você concorda? Porque eles vão estar contando a tua história, desde que você nasceu. Olha lá, tem a mechinha do cabelo? Tem mechinha do cabelo, tem envelopinho guardado a mechinha do cabelo? Aí primeiro a mamãe. Tem o quê? Tem o bonezinho. Então, isso tudo é a história de vocês. Esse albinho é como se ele fosse um documento que contasse a história de vocês individualmente. Tá? E de uma cidade, como faz? Faz um albinho para a cidade? Um bonezinho com a mechinha de cabelo? Não, não dá. A cidade não tem mechinha de cabelo. A cidade tem rua, tem árvore, tem prédio, tem calçada. Então, são essas coisas que vão ser guardadas aqui nesse arquivo, que é um prédio enorme. Então, é como se esse prédio fosse um grande álbum de fotografia, de documentos, de objetos, que conta a história de qual cidade? Ribeirão Preto, essa cidade que nós vivemos. Por quê? Essa cidade, ela foi neném um dia? Foi. Uma cidade neném, você imagina, ela tem dentinho. Não é bem assim, mas ela teve que nascer. Quem que é a mãe e o pai de Ribeirão? Serrano? Não, Serrano é filha. Vamos ver, vai falando outra cidade. Pertinho. Não, cidade pertinho. Não, Jardinópolis também é primo. Não, Sertãozinho é filho. Dumont é filho. Pertencia a Ribeirão. Não, São Paulo. Não, São Paulo é muito longe. Qual outra cidade mais ou menos perto? Assim, indo para São Paulo. Minas Gerais? Hã? Minas Gerais. Não. Ainda é cidade, né? Ó, começa a ter o nome de um filho. São Simão! Quem falou São Simão? Ah lá, muito bem. Então, assim, antes de ter Ribeirão Preto, tinha São Simão. E aí, algumas pessoas vieram para essa parte aqui dessa região, dessas terras, e ficavam muito longe para ir fazer assim, São Simão, fazer compra. Aqui era fazenda, tipo chácara, fazenda. São Simão ia onde? Na igreja, na loja, no médico. Aí, como tinha bastante gente aqui, nessas fazendas, o que eles resolveram? Vamos formar então uma cidade aqui. Então a cidade foi desmembrada. Sabe o que é essa palavra desmembrada? Ela foi partida, como pegou o território de São Simão e falou, ó, repartimos, essa parte aqui vai ser Ribeirão a partir de hoje. Esse hoje é um processo que vai ainda no século... Que século nós estamos? 21. Antes do século XXI foi o século 20. E antes do 20? 19. Então, Ribeirão Preto é do século XIX. Nossa, vocês são bons de história, hein? Então, Ribeirão Preto é do século XIX. Século XIX é 1600, 1700 ou 1800? 1800. São excelentes. Vou te falar, viu? Então, aí, no século XIX, o que é processo? Assim, Ribeirão Preto nasceu de uma hora para outra. Foi todo um dia a dia, o que a gente chama de processo. Então, assim, aconteceu uma coisa em 1845, depois outra em 1853, aí em 56, e depois em 1870 e 71, até 74. 1874 é a data oficial do nascimento de Ribeirão Preto. Por quê? Porque é quando ele se emancipa, ele fica livre de São Simão definitivamente. Assim, lógico, gente, eu estou usando como exemplo essa coisa de pai e mãe, mas vamos supor, só também como exemplo, assim,
Ribeirão Preto já existia, só que ele não tinha 18 anos, então ele ainda dependia de São Simão. Então, em 1874, ele ficou emancipado, ou seja, ele podia dirigir, você pode dirigir o seu próprio destino, não um carro, mas pode dirigir o seu próprio destino, ou seja, escolher os vereadores, colocar, organizar a cidade e tal. E isso é a Câmara Municipal. O que você acha que essas pessoas que estavam na Câmara Municipal fizeram? A primeira coisa que eles fizeram quando eles assumiram, que tinha assim, era um lugarejo, chamava Arraial de São Sebastião do Ribeirão Preto. O que você acha assim? Se você fosse para um lugar para organizar, para começar, esse lugar estava nascendo, a primeira coisa que você ia olhar e falar assim, o que precisa fazer? Casas, só que as casas estão onde? Na rua? Tem que fazer ruas, avenidas, para assim as casas serem colocadas nas casas nas ruas e avenidas. Então os primeiros vereadores eles cuidaram de traçar, dar nome para as primeiras ruas, travessas e ruas. Ribeirão Preto era pequenininho. Vocês conhecem ali o centro, Francisco Junqueira? Sim. A 9 de julho? A Independência? Independência é que nós passamos agora. E a Jerônimo Gonçalves? Mais ou menos se localizar? São as grandes avenidas, certo? Que Ribeirão Preto era só esse miolinho. Esse lugar que ficava entre essas avenidas. Bom, para contar toda essa história, se alguém pergunta a história de vocês, a sua mãe vai falar, quando você nasceu? Você. Desculpa, não, tira a mão. Que dia? Dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro de 2003? Então, se alguém perguntar, como você chama? Ciane. Ciane. E a sua mãe, como chama? Leia? Não, Edineia. Então, se alguém perguntar para a Edineia, falar, quando que sua filha nasceu? Ela vai contar, começar a contar, mostrar o albinho. E hoje, teve alguma modificação nas fotografias de vocês? As últimas fotos que vocês tiraram foi quando? Ontem. Ontem. Tá. E onde que está essa fotografia? No celular da tia. No celular e no computador. Então, olha que diferença. O albinho que vocês, quando vocês nasceram, o albinho era o quê? De computador ou papel? Nossa, vocês são velhos já, né? Já antigo isso.